você pensa que para regular o motor desses carros modernos, basta uma chave de fenda e um bom ouvido, é bom ficar de olho bem aberto e prestar muita atenção, porque nós estamos na era da eletrônica, onde equipamentos sofisticados possibilitam obter o máximo de rendimento dos motores. A propósito, o assunto desta instrução programada é exatamente sobre um dos mais eficientes sistemas de injeção, o Motronic M2.8.1, presente no motor 4.1 do Ômega e Suprema nas versões GLS e CD. Mas antes de começarmos, é sempre bom relembrar que a instrução programada também faz parte dos novos tempos. É o treinamento à distância, aí na própria concessionária. Ele é composto por uma fita de vídeo e uma apostila, onde você encontra as informações completas, os diagramas e tabelas. Por isso, é importante você estudar a apostila antes de assistir ao vídeo. No final da apostila, há testes com várias alternativas. Responda a todas, preencha o formulário e envie ao setor de treinamento do departamento de pós-vendas da General Motors. Dessa forma, sua concessionária vai ter confirmada a sua participação e você vai receber o selo da instrução programada referente à injeção Motronic M2.8.1. Bem, até lá tem muito chão pela frente e o primeiro passo é conhecer as suas principais características e vantagens. E a primeira, aqui está. A medição do fluxo de ar agora é feita através desse sensor que mede a quantidade de ar através de uma película térmica independente da pressão e da altitude. A segunda característica é o sistema de injeção de combustível, que é do tipo sequencial SFI. Isso significa que a injeção ocorre no momento exato em que é aberta a válvula de admissão de cada cilindro. As vantagens são ótima economia de combustível, excelente desempenho e acelerações rápidas. Como não poderia deixar de ser, o sistema Motronic M2.8.1 utiliza o sistema de ignição direta DIS, que dispensa o ajuste do ponto de ignição. Esta unidade é formada por 3 bobinas comandadas pelo módulo. Uma é responsável pela faísca nos cilindros 1 e 6, a outra pelos cilindros 2 e 5 e a terceira pelos cilindros 3 e 4. O funcionamento do DIS e dos demais componentes nós veremos mais adiante. O sistema de ignição é mapeado e tem seu estágio final controlado pelo módulo de controle e dessa forma pode-se otimizar juntamente com o controle da ignição a dosagem de combustível. Em termos práticos, veja as principais vantagens do sistema Motronic M2.8.1. Economia de combustível em todas as fases de funcionamento. Baixos níveis de emissão. Facilidade de partida mesmo com o motor frio. Melhor resposta do motor. Baixa manutenção. Estabilidade da marcha lenta. Corte de combustível durante a desaceleração e o autodiagnóstico que vai auxiliar a descobrir algum possível defeito de forma rápida e precisa. Para conseguir tudo isso e muito mais, o módulo de controle do Motronic M2.8.1 recebe sinais de entrada de vários componentes, processa-os e emite sinais de saída para outros componentes do motor. Neste primeiro módulo do vídeo, nós vamos conhecer o módulo de controle, o seu funcionamento e os componentes que emitem os sinais de entrada. O módulo de controle está localizado atrás do painel lateral inferior, sob o porta-luvas. O conector do módulo de controle possui 55 terminais através dos quais o módulo recebe os sinais de vários sensores, tais como temperatura, rotação, composição do gás de escapamento e etc. O módulo de controle compara esses sinais com as informações programadas em sua memória permanente e utiliza os resultados para controlar a ignição e a injeção de combustível. Nos veículos com transmissão automática, é enviada uma voltagem no terminal 42 do conector do módulo ao seletor de marchas. Quando o interruptor de ignição for ligado, o terminal 27 do conector do módulo de controle recebe tensão de bateria. Nesta condição, o módulo ativa o relé principal, conectando o terminal 46 à massa. Este relé está localizado na parte traseira da caixa de fusíveis, junto ao relé da bomba. Simultaneamente,
é aplicada a tensão de bateria, linha 30 no terminal 37, alimentando o módulo através do terminal 87 do relé principal. A partir desse momento, o módulo fica aguardando. E assim que os pulsos de rotação são recebidos através dos pinos 48 e 49, o terminal 3 é conectado à massa, ativando a bomba de combustível através do relé. O módulo de controle recebe voltagem da bateria no terminal 18 para alimentar a sua memória e seu consumo permanente é menor do que 2,5 mA. O módulo de controle está conectado à massa através dos terminais 2, 10, 14, 19 e 24. É importante que os 3 terminais massa na lateral do cabeçote sejam mantidos separados para o perfeito funcionamento e evitando interferências elétricas. Agora, nós vamos ver os componentes que fornecem sinais de entrada para o módulo de controle, começando pelo sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Este sensor é um termistor instalado no fluxo do líquido de arrefecimento. Ele altera a sua resistência de acordo com a temperatura do líquido. Baixa temperatura produz alta resistência, aproximadamente 2.500 ohms a 20 graus centígrados. Assim que a temperatura aumenta, a resistência do sensor diminui para aproximadamente 185 ohms a 100 graus centígrados. Esta variação de resistência altera a voltagem lida pelo módulo com a temperatura do motor. É importante lembrar que a temperatura do líquido de arrefecimento é um dos sinais que controlam a dosagem de combustível, avanço da ignição, ar da marcha lenta, controle de emissões, inclusive a embreagem magnética do compressor do ar-condicionado no caso de um superaquecimento. Veja na apostila a tabela de variação de resistência e voltagem lida no TEC 1 em relação à temperatura. O sensor de temperatura do ar de admissão funciona da mesma forma que o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. As informações desse sensor são utilizadas pelo módulo quando o motor estiver sob carga e a temperatura do ar estiver alta para evitar uma possível detonação. Este sensor, que nada mais é do que um potenciômetro, é acionado pelo eixo da borboleta de aceleração, aqui, e está instalado na lateral do tubo de admissão. E a finalidade deste sensor é determinar a posição da borboleta e transmitir essa informação de carga do motor em forma de voltagem para o módulo de controle. Um sinal de aproximadamente 4,55 volts indica borboleta totalmente aberta. Já um sinal de borboleta fechada indica uma voltagem baixa. Esta informação é utilizada para controlar o ar da marcha lenta, o avanço da ignição e no cálculo da injeção de combustível. Além disso, o sinal do potenciômetro também é utilizado em conjunto com o módulo de controle da transmissão automática. Assim, essa transmissão pode se adequar à solicitação exigida ao veículo através do controle da pressão de óleo e dos solenoides da transmissão. Vamos ver agora como funciona o circuito do sensor da posição da borboleta. O terminal 12 do módulo envia 5 volts para o terminal 1 do sensor. E o terminal 2 do sensor está conectado à massa que vem do terminal 26 do módulo. Quando o interruptor de ignição estiver ligado e a borboleta fechada, a voltagem no terminal 53 do módulo ou no terminal 3 do interruptor deverá ser de 120 a 875 milivolts. Já com a borboleta totalmente aberta, a voltagem deverá ser de 4,2 a 4,9 volts. Entenderam? Vamos ver agora mais um componente que envia sinais ao módulo de controle, o sensor de rotação e referência do ponto morto superior. Os sinais provenientes do sensor de rotação e referência são enviados para os terminais 48 e 49 do módulo de controle, como já visto anteriormente. O sistema consiste de um disco dentado instalado na árvore de manivelas e de um sensor indutivo montado na tampa da distribuição. A distância entre o disco dentado e o sensor é de 0,4 a 1,3 milímetros. Este espaço vazio é utilizado para determinar a posição da árvore de manivelas.
Ele encontra-se a 80 graus e 25 minutos em relação ao ponto morto superior do primeiro e sexto cilindros. A partir daí, o módulo faz uma contagem regressiva para soltar a faísca no momento exato. O sinal de voltagem do sensor de rotação e referência aumenta proporcionalmente em relação à rotação da árvore de manivelas. Este sinal pode ser medido através de um voltímetro nos terminais 1 e 2 do sensor. Em marcha lenta, este sinal é de 7 a 10 volts. E a 2.500 RPM é de aproximadamente 20 volts corrente alternada. Se o sensor apresentar falha ou se o circuito estiver aberto, o motor não funcionará. Neste caso, você poderá medir a resistência interna do sensor, que é de 540 kΩ aproximadamente. O módulo de controle envia um sinal através do terminal 43, contendo a informação da rotação do motor. Este sinal é utilizado pelo tacômetro do veículo e também pelo módulo de controle da transmissão automática, TCM. Olha, eu reconheço que é muita informação, mas elas são muito importantes para você efetuar um diagnóstico correto. Por isso, vamos dar um tempinho para saber se tudo que foi dito até aqui você compreendeu. Com vocês, o nosso primeiro teste da apostila. Vamos prosseguir com outros componentes que enviam sinais ao módulo de controle, vendo as características e funcionamento do sensor de massa de ar do tipo película térmica. O sensor de massa está localizado no tubo de admissão de ar e é utilizado para medir a massa de ar consumida pelo motor através de uma película de cerâmica que deve estar sempre a uma temperatura constante. A massa de ar tende a esfriar essa película e a corrente necessária para aquecê-la novamente é interpretada pelo módulo como a quantidade de ar que passa pelo sistema. Se houver falha no medidor de massa de ar, o módulo de controle passa a considerar as informações do sensor de posição da borboleta juntamente com os dados gravados em sua memória para calcular a massa de ar. Nesta condição de falha, como nas demais, a luz de advertência do motor acenderá no painel. Mas vamos ver como funciona o sensor de massa de ar. O medidor de massa de ar é alimentado no terminal 3 através do terminal 87 do relé principal. Já o terminal 2 do sensor recebe massa do terminal 30 do módulo de controle. Esta informação de temperatura é enviada através de tensão do terminal 4 do sensor ao terminal 7 do módulo. Já o terminal 1 do sensor é massa permanente. Para saber se o sensor está enviando o sinal ao módulo, devemos medir a voltagem no terminal 4 do sensor em relação à massa. Esta pode variar de 0,8 volts em marcha lenta a 5 volts a plena carga. Como você já sabe, os tempos mudaram e com a injeção eletrônica a tecnologia trabalha para você. Vamos ver como. Conhecendo o sensor de oxigênio que monitora a presença de oxigênio nos gases de escapamento. Este sensor consiste de um eletrólito de zirconita entre duas placas de platina. Quando a zirconita entra em contato com o oxigênio, ele torna-se condutor elétrico. O sensor está instalado de forma que o gás de escapamento passe na sua parte inferior através de aletas. O ar externo entra na parte superior do sensor e flui para baixo até uma câmara interna. Nesta condição, uma diferença de potencial ou voltagem é gerada entre as duas placas de platina. Esta voltagem situa-se numa faixa de 100 a 900 milivolts, dependendo do conteúdo de oxigênio no gás de escapamento. Se a mistura ar-combustível estiver rica, ou seja, com pouco oxigênio, faz com que a diferença de voltagem entre as placas aumente. Quando a mistura ar-combustível estiver pobre, ou seja, com muito oxigênio, como no caso de uma entrada de ar falsa, isso faz com que a placa torne-se mais positiva, diminuindo a voltagem. O módulo de controle reconhece estas informações e tenta corrigir a mistura através de seu integrador e das leituras em bloco, Block Learning.
Veja na apostila os detalhes do circuito do sensor de oxigênio, como também do sensor de fase que nós vamos conhecer agora. Este sensor está fixado na lateral do bloco e é do tipo Hall. Seu funcionamento é idêntico ao sensor de rotação e referência. O sistema Motronic M2.8.1, além do sinal do sensor de rotação e referência, necessita também do sinal do sensor de fase, cuja finalidade é informar ao módulo que o cilindro número 1 está em tempo de admissão para injeção sequencial SFI. Com o sensor de fase, encerramos o módulo referente aos sinais de entrada. Esses sinais são processados e comparados pelo módulo de controle. Em seguida, envia sinais de saída para os atuadores que farão as correções necessárias para o perfeito funcionamento do motor. Vamos conhecê-los. Os injetores estão localizados nesta caixa térmica e são alimentados pelo relé principal, os quais são energizados quando o interruptor de ignição estiver ligado. O módulo de controle conecta os injetores à massa de forma que todos os 6 cilindros serão energizados individualmente e no tempo correto e ainda recebem a mesma amplitude de pulso. Quando a voltagem da bateria estiver baixa, o módulo de controle faz a compensação aumentando o tempo da injeção. Desta forma, o sistema garante que a quantidade exata de combustível seja injetada. Para verificarmos se os injetores estão ok, devemos medir sua resistência interna, a qual deve ser de aproximadamente 17 ohms. Se precisarmos verificar sua alimentação, utilizamos uma lâmpada de teste nos terminais, dando a partida no motor. Como você pode notar, os injetores recebem corrente de funcionamento do relé principal e a massa é enviada individualmente pelo módulo de controle. E já que falamos em combustível, vamos conhecer alguns detalhes do sistema de alimentação. O sistema utiliza uma bomba de combustível elétrica do tipo rolete, a qual está instalada no interior do tanque. O combustível flui através de um filtro em aço inoxidável resistente à pressão até o tubo distribuidor. O tubo distribuidor alimenta os injetores com combustível. Na extremidade do tubo distribuidor encontra-se o regulador de pressão que limita a pressão do sistema em aproximadamente 2,5 bar. Depois de tanta informação, nada melhor do que fazer um pequeno intervalo para você responder as questões do segundo teste da apostila. Boa sorte e até daqui a pouco. Eu sei que não foi fácil, mas uma boa revisada na matéria ajudou nas respostas, não foi? A instrução programada é para isso mesmo, tirar dúvidas e contribuir para que você fique sabendo de tudo sobre o sistema Motronic M2.8.1. Aliás, vamos continuar, que ainda tem muita coisa para ser vista, começando pelo regulador da marcha lenta, certo? Quando a borboleta de aceleração está fechada, o ar necessário para o funcionamento do motor é controlado pelo regulador de marcha lenta. E é o módulo que regula a abertura do regulador para que a rotação de marcha lenta seja sempre constante, independente da temperatura, altitude, componentes elétricos ligados ou transmissão automática. Viu só? Porque não dá para regular só com uma chave de fenda? O regulador de marcha lenta é alimentado pelo relé principal. Um sinal vindo do terminal 4 do módulo abre o regulador e mesmo fecha-se por ação de mola. Um outro componente que é energizado pelo módulo de controle é a válvula de controle de emissões, que nós vamos ver agora. A válvula de controle de emissões é do tipo solenoide e está instalada entre o depósito e o coletor de admissão para controlar a ventilação. O módulo controla a abertura e o fechamento da válvula, sendo que quando o motor está frio ou em marcha lenta, esse sistema fica inoperante. Bem, agora que nós já vimos quase tudo do sistema Motronic M2.8.1, vamos conhecer o sistema de ignição DIS, Direct Ignition System. Esse sistema, por não utilizar distribuidor, dispensa ajuste de ponto. A unidade DIS está instalada num suporte e fica localizado no lado direito inferior do bloco do motor.
O sistema utiliza 3 bobinas que produzem centelhas duplas, isto é, cada bobina alimenta 2 velas de ignição simultaneamente, como já visto antes. O módulo de controle recebe os sinais do sensor de rotação e referência da árvore de manivelas e controla o momento exato da centelha e o avanço da ignição. O sistema DIS alimenta 2 velas simultaneamente, sendo que uma delas receberá uma intensidade maior de corrente durante todo o tempo de compressão, e a outra uma intensidade menor durante o tempo de exaustão. Para completar esse assunto, vamos acompanhar o circuito da ignição. O terminal 4 da bobina está conectado ao terminal 15 do interruptor de ignição, o qual alimenta a bobina. O módulo de controle envia massa através do terminal 1 para a bobina dos cilindros 1 e 6 armazenar energia. Nesta condição, a bobina será carregada. Quando o módulo abre o circuito, a bobina será descarregada. Essa alta tensão é enviada para as velas 1 e 6, produzindo faísca. Já o terminal 20 do módulo é responsável pelas velas dos cilindros 2 e 5 e o terminal 21 pelos cilindros 3 e 4. Para encerrar, não podíamos deixar de mencionar o conector ALDL, que está localizado sob o painel de instrumentos no lado do motorista. A partir dele, o módulo de controle envia ao TEC-1 os dados sobre o motor e os sensores. Além dos testes que você já conhece, o Motronic M2.8.1 possibilita que você realize outros testes com equipamento de diagnósticos TEC-1. No modo F5, você pode checar o correto funcionamento eletrônico dos atuadores, ligando e desligando. Para testar as bobinas do sistema DIS, por exemplo, selecione as bobinas apertando a tecla Yes. Siga a sequência indicada no TEC-1. Se pular faísca, tanto os cabos como a bobina estão em ótimas condições. Em F6 Ajustes, você, através do TEC-1, pode alterar os valores de programação, como por exemplo, ajuste de marcha lenta. Através das setas, a rotação de marcha lenta será alterada em 50, 100 e 150 RPMs. Outro exemplo, zerar a leitura em bloco O2. Este modo deve ser usado para cancelar as correções de mistura excessivamente rica ou pobre após o reparo ser efetuado, para verificar se o sistema de combustível está funcionando corretamente. Em F7, selecione Programação. Este modo deverá ser usado para programar a ECM. Para isso, consulte o manual de diagnósticos. Em F8, pode-se testar os injetores. Para selecionar o injetor, use a seta para cima. A seta para baixo ativa o teste. Mas muita atenção! Utilize um conector de 12 pinos revisão A para uso do TEC-1. A tabela para identificação dos terminais do conector ALDL, bem como a identificação dos terminais do conector do módulo de controle, você deve consultar na apostila sempre que necessário. E agora, vamos responder ao terceiro teste da apostila para uma pequena avaliação dos seus conhecimentos. E nós voltaremos daqui a pouco. E então, consultou as respostas? Dá para encarar sem erro um diagnóstico do sistema de ignição eletrônica? Hã? Ótimo! Esse é o objetivo da instrução programada. E para que você possa receber o selo e a concessionária ter a sua participação confirmada, responda ao questionário final e preencha o formulário. Boa sorte e até a próxima!